Meus compadres, tudo no jeito. Galera, eu chegando tarde pra minha própria live porque eu esqueci que eu ia abrir uma live 7h30. Mas hoje nós vamos falar sobre agronomia, compadre. Essa é a nossa 20ª live e a nossa entrevistada já chegou, já pediu pra participar. Bicha é braba. Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui. Ups, rapaz. Pode entrar, pode entrar. Chama ela aqui. Cadê ela, cadê ela, cadê ela? Oi, Olha ela! Letícia, tudo bem? bom. Live à luz de velas. É isso. É porque o quarto do meu irmão é meio escuro e foi o único lugar assim mais reservado, sabe? Tá certo. Deixa eu colocar o tema da live aqui. Tá bom. É... O que você tá bem? Tô O bem, e menino você? não dormiu, não quis dormir hoje, não? Não, não quis não. É novinho Tá ele, é? quietinho aí. Aí se ele chorar, vocês vão conhecer ele. Ah, é. Não, se ele chorar, a gente vai ter. Vai. Como é? Engajar aqui na live. Pô, que massa. E aí? Quem é Live também, você? não sei fazer isso. Pô, então tu faz agronomia na UNB? Faz quanto tempo já? Então, tem 5 anos, era pra eu me formar agora, Tá mas terminando? Essa, é a... difícil. Caramba, que massa. E Pois como é é. que foi os prolegômenos disso? O começo, tua infância, como é que tu viveu o ensino fundamental, ensino médio ou na UNB? Eu entrei na UNB pelo PAS, né? Foi pelo Programa de Uhum. Avaliação Seriada. E eu tinha passado pelo Enem também, mas como eu já tinha entrado no PAS, aí eu fui pelo PAS. É, Uhum. tem muitos anos, tá? E a minha experiência na UNB foi tipo aquele choque, né? De finalmente a federal, que era o que eu sempre queria. E Já era aí, daqui de Brasília. sim, eu nasci aqui em Brasília e sempre. Não, eu morei em outros estados, né? Eu morei no Tocantins, no Goiás, mas eu nasci aqui. E, tipo, eu queria agronomia já tinha um tempo. E eu decidi pela agronomia mesmo no nono ano, né? Aí eu fui correr atrás para poder passar Caramba, que mais fácil. massa. Pois Uhum. é. Aí quando eu era criança, eu já planejava assim, tipo, vou fazer uma fazenda. Assim, eu não sabia que tinha curso, né, de fazer essas coisas, mas eu já desenhava a minha fazenda, como é que ia ser. E como é que. Eu até preparei, tipo, rotação de cultura, que era o que eu tinha aprendido, né, quando eu tinha uns 10 anos, Caramba, velho. Uhum. mas era legal mesmo. E aí, quando eu passei, eu fiquei tipo, caraca, eu finalmente vou fazer o que eu quero. E a agronomia, pra mim, tem sido um curso, assim, de maravilhoso, né? Porque o agronegócio é uma coisa muito grande e tem diversas áreas, assim, de atuação. Tem tanto de máquinas, e a gente não trabalha só com a produção, né? A gente vai desde a produção de insumos, que são as coisas que a gente usa na agricultura, até chegar no Uhum. consumidor final. Então, eu acho que Uhum. para quem pensa, né, na área, tem várias coisas que você pode atuar. Pô, eu vim começar a ter uma visão, tipo, às vezes, assim, eu já convivo com esse meio de plantar, criar animais, as coisas todas, desde os meus 12 anos de idade. Antes Uhum. disso, eu morava aqui em Brasília, só que aí eu fui pro Ceará e tal, e comecei a conviver com isso. E aí lá, meu pai era um cara muito antenado nessas coisas, né, velho? Sempre gosta muito e pesquisa muito sobre essas paradas, rotação de cultura, essas coisas todas. Só que, mesmo vivendo lá, estando vivendo numa fazenda, criando animais, aquelas coisas todas, aquilo ainda era muito pouco para mim. Eu acho que eu fui ter uma visão um pouco mais expansiva do que a agronomia, de forma geral, quando eu fui para Agro Brasília em 2019. Nossa, a Agrobrasil é maravilhoso. Saudade demais. Eu Pois fui, é. um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu fui a primeira vez, né, para conhecer essa Uhum. ideia, que era agronomia. E me apaixonei, assim, eu vou todo ano, só que ano passado não teve, né, por causa da pandemia, e esse ano também não vai ter. Muito triste. Pois é, velho. Eu cheguei ali naquela Agro Brasília de 2019. Eu vi aqueles pé de milho em pé.
tipo, nem um palmo de um pro outro com várias espigas ali. Isso é possível? Lá a gente tem um em cada pé e dois metros de um pé pro outro. É, eu acho interessante, né? Porque o papel, né, da agronomia é exatamente você visualizar novas formas e formas melhores de cultivar. Você Uhum, até tá lá no status, né, falando daquele problema que a gente teve lá na UNB de uhum, agressão, tipo, ao nosso CA, né, ao nosso patrimônio público lá. E eu fiquei, tipo, lembrando porque que as pessoas têm um preconceito muito grande, né, em relação ao que é o agronegócio, o que é a agronomia. E eu sempre fico pensando assim, tipo, a pessoa realmente não sabe como é que funciona para poder pensar daquela forma. Porque exatamente a função, você vê muito isso nos cursos. Quando eu entrei na UNB, eu não tinha certeza do que eu veria lá, né, nos cursos. Mas quando eu fui fazendo as matérias, eu percebi que os professores são muito preocupados em transmitir essa noção de valorização do ecossistema e de crescimento, né? E é uhum, uma coisa que os agrônomos de hoje em dia já se formam sabendo, sabe? Que existe a importância de preservação e de melhoria das coisas. E isso ainda mantendo a nossa produção altíssima, né? Porque o Brasil, ele depende, assim, em grande parte do PIB do agronegócio, né? O nosso país é um país agrícola. Então, exatamente. eu acho muito triste você ver daquele jeito, porque as pessoas acham que o agronegócio que está destruindo tudo. Claro, tem uma Uhum. que não tem consciência e que a gente ainda tem que chegar neles, né? Com um certo conhecimento, até a importância do extensionista. E só que os profissionais de hoje em dia estão aí para mudar essa realidade. Eu, por exemplo, sempre fui muito apaixonada pela natureza, tipo, demais, sabe? Quando eu comecei a ver criminais na Amazônia, porque teve as naturais e as criminais, e eu fiquei assim em choque, porque me doía o coração, cara. Porque é uma coisa que a gente não revê, né? Porque depois que você Uhum, destrói o meio, é muito difícil você conseguir restaurar ele. Assim, uhum, a Amazônia é um bioma mais recente, né? E no caso, o Cerrado, quando a gente destrói ele, porque o agronegócio chegou aqui no Brasil, ou no Brasil não, no centro do Brasil, né, no Cerrado, tem poucos anos. É uma coisa recente. Antigamente ninguém vinha pra cá, porque o solo é muito tóxico, é muito cheio de alumínio, tem vários. antigamente era só Mata Atlântica. Era só Mata Atlântica. Não, exatamente, são da Mata Atlântica. E aí eles descobriram aqui no Cerrado esse Mano, tá chegando essas autoridades do agro aqui, fala Nobre Dominus Tecum. Galera potencial. da live aí, Mafê, Iana, Julie. Até a Miriane já entrou pra ver a live. Minha irmã tá aí. Então, que massa, mano. Mó galera do agro aí. Tá aí. Vamos lá. Ó, vamos converter a minha irmã nessa live, hein? A sua faz agronomia? A nota nem dela vai sair pra ela entrar no SISU pra alguma coisa. Olha só, vai ser minha caloura lá. O cerrado, depois que ele começou a ser degradado para a produção, principalmente de soja, de milho, de feijão, que foram culturas que cresceu muito aqui na região central do país, ele não tem o poder de restauração que a Amazônia tem, por exemplo. Porque a Amazônia é um bioma mais recente. O cerrado, se você for para pensar, né, que a agronomia muda muito a sua noção de mundo, assim, né? E os solos do cerrado são muito profundos. E isso demonstra o tempo que ele está ali sofrendo com o processo de intemperismo, né? Que são as ações das coisas Aham. durante o tempo, né? O clima, a chuva, que É uma das provocam formações mais antigas do Brasil, né? exatamente do mundo, Do sabe? É um dos mundo. mais antigos do mundo. Então, assim, quando você degrada ele, é muito difícil você recuperar aquilo, sabe? Então, Uhum. é preocupante mesmo. Mas a gente tá aí para mudar isso, entendeu? Para mudar essa forma das pessoas acharem que o agronegócio é você plantar 200 hectares só de soja e esperar que precisa usar agrotóxicos. Como, né? Você tá formando um problema seríssimo aqui naquele meio que você está plantando uma cultura só num espaço tão grande. Mas aí, Caramba! Aí se continuar assim, dá aquela chuva de gafanhoto que nem aconteceu lá no sul, não aquelas coisas. vai chegar aqui. Mas Pô, muito massa. Hoje mesmo, eu tava vendo uma palestra aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional. E, nossa, eu tava assistindo a palestra e falando, mano, isso aqui tinha que ser compartilhado com o mundo, tá ligado? Tipo, 40 minutos de fala do ministro e ele passando, mano,
muito dado, inclusive sobre o próprio agro brasileiro, falando muito o trabalho que a Tereza Cristina está fazendo com o agro no Brasil, essas coisas todas, e como a nossa produção hoje em dia está bem colocada em relação ao mundo e vai virar a primeira potência do mundo, De não é verdade? agrícola, né? Agrícola. Uhum, Mas um dos problemas que eles viram, assim, com a Tereza, é que ela deu uma reduzida, assim, como é que fala? Aquelas coisas que proíbem o uso de determinados agrotóxicos no Brasil. Inclusive uhum. são Restrições. no mercado internacional, porque a Europa aceita determinados produtos só se eles estiverem livres daqueles agrotóxicos, sabe? Se você ficar utilizando determinados produtos que eles não aceitam lá, eles não compram a nossa carne ou a nossa soja, os nossos produtos mesmo. Uhum. Então, isso me deixa muito mal, porque, tipo assim, aqueles requisitos que tem para o uso de determinados agrotóxicos aqui no Brasil, engasguei um pouco, por causa da proteção das pessoas e do meio ambiente, né? Tipo, eles são defensivos agrícolas que servem para você produzir uma determinada coisa e manter aquela produção alta e com qualidade. Só que você tem que pensar no que isso acarreta no solo, entendeu? Porque esses produtos entram no solo, eles vão para a cadeia alimentar, eles atrapalham as águas, as pessoas bebem essas águas, sabe? Então, esse problema dos agrotóxicos é uma coisa que tem que ser resolvida em conjunto e que a gente tem que realmente diminuir o uso de agrotóxicos tão pesados, que tem as classes, né, de agrotóxicos. Tem uma matéria só para isso na agronomia. Então, Caraca. não, e a gente estuda a química para entender como é que ela funciona, aí a Uhum. gente estuda insetos para entender como que os insetos morrem, como que eles vivem, entendeu? Para ter todo. Eu acho a agronomia um curso muito bem preparado, sabe? Muito integrado, eu acho muito bonito isso. Pô, que massa. Então, quando tipo, eu comecei a pensar em entrar em medicina veterinária também, eu até fiquei assim, um pouco receoso, mas, mano, será que eu vou conseguir ver tudo que eu quero, aprender tudo que eu quero lá dentro? Porque, mano, eu era um cara assim, apaixonado por muitas áreas diferentes do conhecimento. No ensino fundamental eu era apaixonado, tipo, por teatro, artes cênicas. Aí eu fui pro ensino médio e me apaixonei por física, por filosofia, umas coisas assim, e aí fui parar na área de biológicas. Só que, mano, eu me reconheci muito dentro da MedVet, porque eu praticamente consigo abraçar tudo, né? E aí você está falando que a agronomia é da mesma forma. Poderia falar pra gente mais ou menos como é que é uma grade da galera da agronomia, assim, tipo, mais ou menos cronológica? Tu já tá no final do curso, então tu vai ter muito por que falar sobre isso mesmo. A gente tem aquelas bases, né, que são para todas as matérias da engenharia, que é Uhum, física. A gente tem a física separada, que é física para ciências agrárias. Aí a gente tem. Quando eu fiz, a minha grade incluía introdução à matemática superior. Só que agora mudou, é matemática um e matemática 2, que tem uhum. essas evoluções, assim, né, na grade dos cursos. Aí você química, física, que são os básicos. Você pega bastante de biologia, que pega a classificação, que nem o Gabriel falou ontem, de dendrologia lá, daquelas coisas que classificam as plantas. Pois é, a gente pega essas coisas assim, só que não é o mesmo nome, é Organização Sistêmica das Fanerofíticas. Tá E aí, certo. Ou se ele tiver falado alguma coisa errada, pode corrigir ele, viu? Cadê ele? Ainda tá aí? ele não falou nada, eu prestei atenção mesmo. Aí depois a gente pega fisioveg, anatomia vegetal, a gente pega anatomia animal, né? Tem muita coisa sobre plantas e animais, né? Porque a agronomia trabalha com os dois, né? Uhum. Um pouco da zootecnia e um pouco da biologia. E a biologia também trabalha com animais, né? Daí, depois que você avança um pouquinho no curso, você vai pegando as matérias mais específicas, né? Que tem a ver, tipo, equinocultura, que é com os animais equinos, né? Cavalo. Acho que você tem também, Caralho, né? vocês pegam equinocultura? Aham. Que Não, é. massa! Não, então, eu ainda tô aqui tentando desbloquear ela, tá ligado? Pra eu conseguir tentar pegar. Tá nos pré-requisitos. Hã? Você tá em qual semestre? Sexto. Sei como é, eu sei É. como é.
Não, mas eu só me confundi por conta da pandemia e do pandemônio que tá acontecendo. Se não fosse, eu tô no certo, tô no fluxo, tô seguindo, tô dando certo. Não, Mas, até mano, o eu meu quero muito. mestre Ah, tava tudo certo, assim, né? Tudo correndo bem. Aí depois deu uma desbanada, assim. pois é. Aí a gente. É, eu vivi, eu vivi o curso todo. Tipo, entrei no curso já, caralho, querendo fazer as culturas. Vivi o curso todo até o quinto semestre pra pegar as culturas. Aí chega no semestre das culturas, não tem prática. É triste. Aí foi suinocultura, avicultura e as duas bovinoculturas sem prática, só online. Eu falei, mano, pior semestre da minha vida. E aí, enfim. Mas aí eu quero muito ainda pegar hipnocultura e caprinocultura e ovinocultura. Vai dar certo. Essas são obrigatórias pra você ou são optativas também? Essas duas que eu falei por último são optativas. Mas pô, eu acho que eu vou tirar o meu sustento daí mesmo. Uhum. Diane, seja muito bem-vindo. Eu sou fã dessa mulher. O meu Mas pai tá aí. enfim. Teu pai, que massa. Ô, será que minha mãe já vinha hoje? Cadê? Mirene tá aí? Mirene, chama a mamãe lá, velho. Mas enfim, tu tava aí no meio da grade, eu te cortei. Daí a gente estuda tanto essas áreas de clima, né? Porque você tem que estudar como que o clima interfere. Tem, tipo, acho que 4 matérias de solo, né? Que são os conceitos básicos do solo, né? Como é que ele é formado, como é que ele é constituído, né? As camadas do solo. Aí depois tem fertilidade do solo, que é a química do solo. Tem muitas matérias de solo, são maravilhosas, eu amo solos. Eu errei a questão de camadas do solo no Enem. Sério? Mas a gente estuda muito detalhado, é bem legal. Eu sou apaixonada por Uhum. isso, sim. E genética, a gente pega muito de genética também. É Vai estudar, verdade, eu peguei genética com alguns de vocês. sim. A Nem gente me pega, lembrava mais. assim, loucura, viu? Na época que eu peguei bioquímica, teve greve de alunos, e aí foi mais de boa. Mas Foi essa greve ou foi uma greve anterior? foi em 2017, eu acho. Foi 16 ou 17. Ah, então foi uma mais perigosa, foi a greve do Temer, então. Foi, acho que foi. Faz muito. Tá certo. Uhum. Mas é isso, aí você vai avançando no curso, eles vão pegando as matérias mais específicas. Tipo, agora eu tô pegando matérias de graníferas, que é soja, milho, essas grandes culturas, né? Tem as grandes culturas específicas, que tem café, aí você estuda cada cultura e como é que é o ciclo da cultura, a duração, aí estuda algodão, sorgo, várias coisas diferentes, entendeu? E são Massa, velho. Pô, queria estudar Brasil. isso aí. É legal, acho que você pode pegar. Pô, eu vou querer pegar mesmo, porque até onde eu sei, velho, se eu der sorro pra galinha, ela vai morrer. Tanino que chama. Ah, é dos taninos? Caralho. Pô, As eu aves. fiz um eu tenho um IGTV aqui no meu Instagram, foi o primeiro IGTV que eu fiz. Eu expliquei pra caramba sobre os taninos. Mas eu falei dos taninos de uma outra planta aí. Enfim, a gente prefere o do vinho mesmo, né? Uhum. Mas tá. A grade da agronomia é assim, no começo eu acho bem pesado, né? Porque é química, física, matemática, mas são maravilhosas, assim. Pra quem Uhum. gosta de ciências em geral, eu super recomendo. Tá certo. E aí, tipo, o que já dá pra ir se especializando dentro da grade da UNB? Então, eu, o meu sonho, assim, né, é ser melhorista. Só que para eu ser melhorista, eu tenho que fazer mestrado. Só que quando você se forma na agronomia, já dá para você trabalhar com solo, com irrigação, com empreendedorismo rural, com muitas coisas que tem dentro da grade, né, com peixe, com ave, com porcos, com tudo, assim, que você Uhum. tá capacitado para fazer, né? Só que você tem que pegar as matérias específicas para isso, porque, por exemplo, suinocultura, avicultura, equinocultura, são as que você escolhe. Você tem que obrigatoriamente fazer duas, mas você escolhe entre uma ou outra, entendeu? O que você achar melhor. Caramba, pra mim são obrigatórias essas daí. Todas? Então, essas daí base sim. Duas bovinoculturas, suíno e ave. Entendi. Obrigatória. Eu peguei equino, suíno e aves, mas foi o que eu queria fazer. Ainda tem que pegar Foi com a bovina. professora Lucy? Com a Lucy, Não, né? não foi. Não? Ah, então tá.
mudam mesmo as matérias lá. Uhum. Mas eu acho que a pegada para veterinária de avicultura, dessas coisas, acho que é diferente, né? Porque vocês tratam nutrição, por exemplo? Sim, sim, a gente vê tudo isso aí. Aí a gente pega uma matéria só de nutrição também. Vê, Caraca, várias. massa. É um curso bem diversificado. Uhum. É, tipo, eu, com o meu perfil dentro da veterinária, eu me sinto mais um zootécnico do que um veterinário em si. Mas aí, pô, o zootécnico não vai poder medicar, né? E eu vou ter esse poder. No sexto semestre também. Hã? Você tá no sexto semestre, ainda vai ver muita Sim, coisa. sim, com certeza, vamos ver muita coisa. Pô, Letícia, muito massa, velho. E tu disse que quer ser o quê? Quer seguir porque era melhorista? O que é Melhoria isso? de plantas. É que trabalha com melhoramento genético, entendeu? Basicamente você seleciona, por exemplo, essa planta aqui de café tem um café mais gostoso, só que essa aqui é mais Vocês produtivo, vão ser um Mendel. entendeu? Oi? Vocês vão ser um Mendel. Ah, sim, estilo Tá certo. bastante dessa área de genética. É bem Uhum. pesado, mas é legal. Pô. E aí, quando vocês saem, vocês também podem trabalhar em alguns órgãos públicos, né? Tipo, Emater, Senar, o que mais? Embrapa. O que tu Aí conhece desse mundo aí? é um algo muito interessante porque até naquela questão da extensão rural, que a gente tem que comentar aqui, Uhum. ela é o órgão que principalmente leva os custos para os produtores e que leva os extensionistas para o produtor. A E isso Emater. varia para o Emater. Uhum. E isso não é só para o grande produtor, mas para o pequeno produtor também, né? Porque os grandes produtores eles têm que ter aquela visão mais integrada de sustentabilidade, de valorização ambiental, né? E geralmente eles têm acesso à tecnologia e a várias coisas para garantir, né, essa grande produção. Mas na agricultura familiar, que é o que a galera mais tem acesso, né? Eles, eles preservam mais a troca de conhecimentos, né? Porque antigamente era uma coisa unilateral, tipo, o profissional chegava no lugar e falava os conhecimentos científicos que eram aprendidos nas universidades, né? Ou nos cursos técnicos, e aí o produtor rural aprendia com aquilo e aplicava. Só que agora a gente preza por uma troca de conhecimentos, né? Porque existem diversos tipos de agricultura familiar, né? Daí tem os indígenas, os quilombolas, tem aquela galera que é realmente famílias pequenas que trabalham com as coisas. Então, a gente procura uma troca de conhecimentos, porque a galera tem conhecimento, assim, milenar, né, mano? Então, respeitar isso também. E isso é muito importante para o crescimento do conhecimento científico. Então, Uhum. a é muito responsável por isso. Que massa, mano. Tem vontade de trabalhar, não? Eu tenho, mas não como assim, tipo, meta de vida, sabe? Aham. Tá certo. E o que mais? Tipo, tu já conviveu assim? Vocês tiveram alguma disciplina de tipo introdução à agronomia, essas coisas assim? Não? A gente pega. Também? É uma matéria pra te dar um geral, assim, pra te dar aquela paixão, sabe? Pelo curso. Eu peguei Aham. até com o Everaldo, que eu vou começar o TCC agora com ele. E ele deu assim, tipo, ele ensinou a gente a plantar rabanete, a plantar rúcula e feijão. E aí a gente vai lá na prática mesmo. Tem a fazenda Água Limpa e tem a estação biológica, né? Eu não sei se você já Uhum. foi. Você já foi na fazenda? Eu fui nessa semana mesmo, eu fui lá. Ah, sério? Lá é legal, né? Ele ama, eu acho incrível. E Uhum. aí. Então eu vou começar a trabalhar lá no CMO, Sério? no Centro de Ovinos. Estamos fazendo inseminação artificial. Vou aprender, eu vou ficar craque nisso aí. Consegui não, fazer estágio lá. Mas é por causa da dificuldade também, né? Pra chegar lá, você tem que ir pra Oliveira, depois pegar um ônibus, depois ir pra lá. Mas a Fazenda Água Limpa tem bastante coisa. Tanto pra agronomia quanto pra vet. Eu acho que Mas pra até. biologia. É, Biologia e florestal. e eu acho muito bom. E a gente plantou essas coisas, foi lá na estação biológica. Mas a gente tem várias matérias que são dadas exclusivamente na FAO, né? Que aí a gente tem aquela parte mais experimental. Só que eu acho que é uma coisa que falta muito, assim, na agronomia aqui na UNB, que é esse contato direto, né, com o que a gente vai trabalhar um dia, que é o solo, e os animais e as plantas. Porque a gente fica muito em sala de aula.
tipo, muito tempo. Tem alguns professores que eles se esforçam muito, tipo, para levar a gente para fazendas que tem aqui perto, Uhum. para conhecer a produção. Teve um professor que levou a gente no, na Embrapa de melhoramento genético e outro na Embrapa Hortaliças. E, tipo, é Que muito legal. massa, mano. Aquele sistema A última ILP. vez que eu fui lá, eu tava no ensino fundamental. E lá é muito legal. É super longe, né? Mas é bem legal. Uhum. E aí você vê a implementação do sistema LPF. A gente viu um clone lá de uma vaca. Ah, eu não lembro o nome do clone. Mas, pô, Também não me lembro. foi a primeira aqui de Brasília, eu acho, que a gente viu. E Uhum. eles. Nossa, Vitória. oi? A vaca Vitória foi a primeira. Ah, não sei se foi ela. Eu não Aí a lembro, não. filha dela que eu não me lembro não. Acho que é a Entendi. Vitória. Mas é uma vitória mesmo, porque é muito difícil clonar um animal, muito difícil. E ainda mais com essas nossas condições, né, do sistema público. Mas é muito. Tá certo. Pô, tu falou aí sobre o sistema LPF, tu já viu isso mais especificamente também? Tem disciplina pra isso? Como que é? Então, eu vi em duas situações. Uma eu não tenho certeza de onde foi, mas eles faziam, era o pasto, o boi, né, o pasto, e as árvores, e o outro era, acho que era soja, pasto e árvore. O E Lavoura Pecuária Forlás. exatamente. E aí a Uhum. gente vê a integração desses como um ajuda o outro. Eu acho super legal esses sistemas. Tipo, tem um que é de você utilizar hidropônicos, tipo alface, rúcula, essas coisas, e atrelado à cultura de peixes, né? Que você usa a água do hidropônico para o peixe e a água do peixe para o hidropônico, e é super interessante, assim. Porque um Caramba. aí, no caso do ILPF, a gente viu e a gente estudou mais ou menos como é que funcionava assim, o fornecimento de nutrientes para o solo e como no caso, eu não lembro qual era o capim que a gente utilizou lá, mas tem com braquiária, tem com braquiária e tem com algumas outras espécies de capim que são muito utilizadas no Brasil, né? E aí, como a soja é uma, como é que fala? Fabácea, aquela família de leguminosa. A soja é uma leguminosa, então ela fornece nitrogênio para o solo em grande quantidade. Então, quando Uhum. você capim depois da soja, a soja tem benefício, gente. Fornece o nitrogênio para o capim, ele fica bem mais vistoso. E aí o boi fica. Caramba, faz sentido. É, exatamente. E aí, o sombreamento também é muito importante para o crescimento daquele gado, porque eles precisam também de um descanso, né? As pessoas acham que o gado vai ficar lá no sol quente o dia todo e vai ficar de boa. Não, tem o estresse, a gente. Sim, nossa. Eu vi uma tese de mestrado muito boa sobre isso, provando condição de estresse térmico das vacas, testando em várias possibilidades diferentes. Eu vou gravar um vídeo qualquer dia no meu canal no YouTube falando especificamente sobre esse trabalho. Acho que no canal no YouTube. Eu Tem, até eu tipo, tento dar aula de veterinária e biologia por lá mesmo. Muito tô massa. engajada. Minha mãe chegou. Mamãe. Mas a agronomia é Legal. bem de Hoje em experiência. dia, Não pode. o- os extensionistas que a gente tem hoje já levam essa questão do ILPF pra galera do campo também, ou tu não sabe muito bem? Porque isso é uma coisa assim, que você, por exemplo, os benefícios do ILPF é que você produz um gado de melhor qualidade, você tem. E você não tem só o gado, você tem a planta, a árvore, né, que está crescendo ali, que geralmente é eucalipto, né? E você tem a lavoura em determinada época do ano, e quando você faz uma rotação de culturas, né, que você leva o gado para um pasto, aí você planta soja naquele lugar onde era o pasto, depois você planta o capim lá de novo. Aí o capim, aí você volta o gado para aquele pasto. Isso é muito interessante porque você mantém a vitalidade daquele pasto. Inclusive, eu fiz um curso durante as férias assim de verão Uhum. que na UNB, que foi do Senar, inclusive. O Senar tem uns cursos ótimos, assim, inclusive Que é legal. AD. Eu recomendo Uhum. demais. O EAD eu E já fechei um de ovinocultura. eu tô fazendo um de piscicultura agora. Muito bom. Que massa. É, foi, inclusive, eu vi que acho que vai fechar semana que vem.
as inscrições. E aí eles ensinam sobre recuperação de pastagens degradadas. E aí eles falam muito que Uhum. você tem como dobrar a produção de carne bovina no Brasil sem desmatar nenhuma árvore. Então, assim, Sim. é exatamente estudo científico que vai levar essa mudança para o campo, entendeu? Então, é muito interessante, porque você não fica só com o boi, você tem a lavoura. E aí você tem várias fontes de renda. Então, isso é muito interessante para o pequeno produtor, porque, tipo, se ele não conseguir vender o feijão, ele vende a carne, entendeu? Então ele vai ter várias possibilidades ali, dar uma segurança alimentar e uma segurança financeira. Então eu acho isso muito incrível. Uhum. Muito massa, mano. O que mais sobre essa questão de extensão rural tu preparou aí pra falar? Nesse contexto Então, de que os agrônomos podem ajudar a desenvolver o meio do campo, a agricultura familiar, as coisas todas. e além disso, tem aquela questão do conhecimento que eles têm para passar para a gente, para alterar também a nossa visão, né, de que é só a universidade que detém o conhecimento. E eu acho isso muito importante, porque quando você valoriza as culturas antigas, por exemplo, os indígenas, é que nem vocês comentaram ontem, que o mateiro, ele vai estar lá e ele vai saber tudo sobre cada árvore daquele lugar, entendeu? Coisa que a gente não sabe. E não tem como saber, porque a gente não nasceu nesse contexto. Na cidade, a família não tem terra, entendeu? Assim, não é uma coisa Uhum. que veio da minha convivência, entendeu? Então, é sobre isso, eu tipo, não falei ontem. Mas toda vez que eu vou andar no meio da caatinga com meu pai, eu passo vergonha. Porque tipo, já andei muito com meu pai dentro da mata braba de caatinga mesmo. Tipo, nunca foi devastada na vida. Nunca mataram pra fazer é, é, roçado. Galera que tiver pergunta, pode mandar a pergunta aqui nesse balãozinho. A gente vai fazer uma bateria de perguntas no final da live. E aí, toda vez ele para assim, qual é o nome dessa árvore aqui? Aí, tipo, você já me ensinou, já me falou ela alguma vez, mas eu não me lembro. Pois é, eu também fico, porque nego espera que você seja super especialista em tudo, né? Aí meu tio Uhum. chega em casa e fala, que planta é essa? Eu não sei. Mas é porque a gente estuda muito o que é importante economicamente, né? Chegou o cara que conhece aí, ó. Pompilha aí conhece todas as espécies de animais e de plantas que tiver no meio da caatinga. Acabou que é Ó, bravo. e eu acho isso lindo, pô. O conhecimento que vem das pessoas tem uma importância muito grande, sabe? Uhum. Então, a gente tem que aprender a valorizar isso, porque não é assim, o cientista que sabe tudo. Não, pô, ele tá ali para aprender também. Inclusive, é uma coisa que ele pode pegar engajado das populações que já vivem há muitos anos. Tipo, tem coisas que nego faz no campo que a gente nem sabia que aquilo era bom, mas aí quando você vai testar tipo, fazer um experimento para comprovar a importância daquilo, você vê que realmente é importante. O cara não sabe explicar porque que ele é bom, mas ele faz aquilo ó, há muito tempo, Uhum. entendeu? Então eu acho que é importante isso. Tanto Conhecimento epistemológico. você quebrar a questão de tipo, você tem que desmatar para produzir mais, quanto você aprender com aquelas coisas que as pessoas ensinam, né, dentro do campo. Pô, muito massa. Não, é realmente isso. A galera fala aí, acho que até o Tyson, eu fiz uma live com o cara da gestão do agronegócio, que tava falando, e hoje eu também escutei da boca do ministro. Pô, Brasil ainda 60% tá intacto, não tá desmatado. E aí a nossa lei quanto a isso, tipo, também é, digamos, bem rígida em relação à lei de outros países, né? Tipo, no geral, na Caatinga mesmo, a gente tem que preservar 20% de cada propriedade. Na Amazônia tem que preservar 80% de cada propriedade. Então é um negócio assim, É maravilhoso. uma cidade. Uhum. E aí a galera que já tá lá inserido, tipo, que pensava em desmatar um leite de um rio, por exemplo, já não desmata mais. E aí começa a ver que, pô, realmente é uma coisa boa. Porque na minha propriedade mesmo, meu avô desmatou muito os leitos de rio. E aí hoje a gente vê as consequências disso. A gente não consegue mais, tipo, plantar ali por perto, entendeu? Não tem mais como. E aí vai se revigorando muito devagar, né? Mas, tipo, o que tá intacto, a gente já não mexe mais de forma nenhuma. Tem essa questão da consciência que vai sendo construída de alguma forma. Essa questão de desmatamento, de destruição do bioma nativo, ela é importante não só naquele lugar. Tipo, vocês desmataram lá e aí não conseguem cultivar naquele solo porque ele perdeu grande parte da riqueza biológica que tinha ali.
Mas isso interfere em impactos no país inteiro. Tipo, a nego desmata na Amazônia e acha que o problema vai ser só lá. Mas não. As chuvas do Brasil, as chuvas da América do Sul todinha, são influenciadas por aquela. Eles chamam de rio de nuvens, né? Que é o maior rio do mundo, é o rio de nuvens que fica em cima da Amazônia. Então, se você prejudica aquela evapotranspiração, né? Que as plantas pegam a água que está no solo, no lençol freático e transmitem para a atmosfera e aí isso vai afetar. Lembra que quando teve aquelas desmatamentos lá na Amazônia, apareceu até o céu de São Paulo ficou escuro, preto. O céu de várias regiões do país ficaram escuro. Aqui em Brasília ficou escuro, ficou esquisito, que a gente não está acostumado com isso. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que o mundo, né, ele é uma coisa que funciona todo. Tipo, cada bioma tem uma importância em cada lugar do mundo. E essas influências afetam a agricultura no país inteiro. Então, a gente tem que valorizar esses biomas. Interessante, muito bom. É, voltando novamente para a questão do extensionismo, assim, ontem a gente falou sobre a questão do agrossilvio-pastoril, plantação Uhum. de árvores, aquelas coisas todas. Eu sei que o médico veterinário também participa da Emater, da Embrapa, essas coisas todas, né? E, e vocês podem fazer ainda mais coisas do que isso, não é só solo e planta, né? É, não. A gente trabalha também com produtos. Tipo, tem uma matéria na agronomia que é tópicos em produtos agropecuários. Que eles ensinam a gente a fazer queijo, inclusive, fazer iogurte. Então, Caramba! pega, por exemplo, tem engenheiro agrônomo que trabalha. Nossa, mano, eu quero muito essa matéria. Não, é muito legal. É bem tranquilo assim. E aí a gente. Mas pega quando a UNB voltar presencial, né? Que senão não vai ter graça. Tá. Aí a gente percebe que tem agrônomos que trabalham com a produção de insumos, tipo, de agrotóxicos, de sementes. Tipo, o geneticista, ele trabalha com a produção de sementes, com o melhoramento de sementes. Aí tem agrônomo que trabalha na terra mesmo, na plantação, no cultivo e na produção. Mas outro papel importante do extensionista é exatamente essa conexão de você pegar, por exemplo, eu produzo feijão aqui. E eu não tenho para onde vender esse feijão, e eu preciso vender porque ele é o meu sustento. Então, essa conexão. E é muito importante, por exemplo, as associações. No Associações Brasil, cooperativas, né? muito, muito. A Uhum. Copacol é uma das maiores cooperativas assim do Paraná. E ela foi responsável pelo crescimento assim da produção de peixes de uma forma assim absurda, a ponto Caramba. Do Brasil produzir peixe pra gente e exportar. E era uma coisa que não tinha Uhum. antes. E a Coca-Cola fornece os insumos para o produtor, ela fornece o alevino, que é o peixe pequenininho, fornece a Uhum. ração e as vacinas, que vêm da Argentina, geralmente. E aí, depois de um tempo, eles pegam esse produto lá na fazenda da pessoa e entregam para embalagem, né, o processamento, e depois ele chega ao consumidor. Então, é todo o trajeto. A gente trabalha com cada ponto de importância. Da cadeia produtiva, né? Exatamente. E isso é muito legal, porque tem a transformação do produto, né? Por exemplo, o leite, ele não vai ser consumido total in natura. Às vezes vai virar queijo, às vezes vai virar iogurte, às vezes vai virar requeijão. Então, tem muitas coisas ao mesmo tempo. Aí sobra o soro e ainda dá pra fazer um doce com o negócio lá. Doce de leite. Uhum. E é importante que, assim, o agronegócio não é só produção de alimentos, né? As pessoas às vezes acham que é só isso, mas a gente produz combustíveis. Tipo, os ônibus aqui de Brasília, por exemplo, você anda e tá lá, biocombustível. Uhum. Então, biocombustível vem da soja, do milho, da cana, vem de coisas diferentes. Então, é uma importância que é um combustível humano e um combustível para o nosso carro. Muito massa, velho. Então, eu assisti algumas palestras sobre isso, até lá no IB. Cara, no IB tem muita coisa rica, tem muita palestra, professor famoso do Brasil todo. Ele só tem um problema, que eles não avisam para os outros cursos da universidade. É esse o problema. Aí, tipo, eu já tava fazendo estágio no IB, eu sabia de tudo que tava acontecendo lá. Eu tava lá todo dia, tá ligado? Vendo plaquinha, uma coisa que acontecia em outra, sendo informado. Mas
todo o resto da galera da veterinária, da agronomia, não tava sabendo, porque não foi avisado, entendeu? E ali que tá os auditórios bom mesmo, né? Eu tava indo ver. Mas enfim, eu participei de uma palestra lá, muito ruim. Eu participei de uma palestra lá, o cara tava falando justamente sobre essa questão de aproveitar os resíduos da produção agrícola para fazer biocombustíveis, exatamente. E aí, tipo, já dá para aproveitar muita coisa, mas ainda assim tem uma certa parte que é resíduo que tem que ter muito mais trabalho com químico, indústria dos engenheiros químicos, dos vocês engenheiro agronômico, para conseguir tratar essa matéria e também aproveitar ela. Isso aconteceu até, tinha um produto que ele era muito utilizado para construção civil. E aí, um dia um cara resolveu pegar e colocar no solo para poder testar o que ia acontecer, que é o calcário. Hoje em dia, Uhum. o calcário é essencial, assim, para o solo e Eu para pensava poder. que era o contrário. Não. E aí, tipo, foi uma coisa assim, um resíduo. Antigamente, calcário era grátis. Tipo, o nego não tinha o que fazer com aquilo. Eles só jogavam fora, dispensavam. Agora não, agora você paga por isso. Porque tem uma importância agronômica muito grande. Uhum. Então, é exatamente essa visão, sabe? De como você transformar as coisas, tipo, resíduos de alguma coisa. Que nem na hidroponia, que eu comentei, você usa o resíduo do peixe, que é as fezes, e você transforma isso em nutriente para as plantas que estão ali, entendeu? E isso é se aproveitar da natureza, né? Como um equilíbrio. É, eu acho isso incrível. Que massa, velho. Muito bom. Sobre essa questão, tu tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode partir para algum outro tema sobre essa questão do agrônomo atuando no campo? Não, acho que tá tranquilo. Não? Tranquilo? Então, tem umas perguntas aqui, olha só. O que é isso aqui? Eu vi uma reportagem que a criação de 19 avestruz é necessária para a criação de um boi. É o quê? Eu não sei, eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas, Deve olha, ser. é porque existe assim, existe um preconceito muito grande, mas às vezes você pode até pensar dessa forma. Por exemplo, um boi, ele precisa de cerca de 1 hectare de terra para poder consumir aquele pasto e engordar o suficiente. E 1 hectare é Uhum. 10 metros quadrados, não sei se vocês sabem. Mas aí, isso é muita terra para um boi. Só que se você valorizar aquele pasto e fornecer um pasto de qualidade, fizer uma rotação, você diminui isso. Só que existem realmente outras alternativas, só que isso tem que partir do consumidor. O consumidor tem preferência por carne bovina, por carne suína ou por outros tipos de carne que ocupam muito espaço na produção. O peixe, por exemplo, você produz muito mais peixe em 1 hectare de terra do que você produz de boi. Você alimenta muito mais gente produzindo peixe do que produzindo boi. Então, isso tem Aham. que partir do consumidor, não só da gente, sabe? Porque a gente produz o que as pessoas comem. E se a pessoa Ah, não eu come prefiro, peixe, eu prefiro o boi mesmo. eu gosto muito dos dois. Mas não ao avestruz sem informar, porque eu nunca estudei Aham, sobre avestruz, sabe? certo. Não, também aquela questão, contextualizando com outros animais, onde a gente criou um boi, dá pra criar 10 caprinos ou 10 ovinos. E aí, Exatamente. aí sim eu prefiro os caprinos do que. Mas é muito exótico. A gente não come. Eu nunca comi, entendeu? Tu não comeu o quê? Avestruz. Não, nenhum, nem caprino, nem avestruz. Gente, eu tenho que começar a Por exemplo, produzir para exportar para vocês. pode trazer, eu aceito. Acho que deve ser maravilhoso. Por favor. Mas Não, faz 3 dias que eu tô em discussão com um colega meu aqui no direct. Eu gosto de carne ovina. Tu não gosta de caprina porque tu não comeu ainda. realmente, a gente. E ele comentou de produção de avestruz. Eu nunca vi ninguém comendo avestruz. Então, assim, o ovo. É muito complicado você produzir uma coisa que você não tem para quem vender, entendeu? E a pessoa tem que Aham. pensar na rentabilidade econômica daquilo. Então, é aquela Esse, coisa introduzida na alimentação brasileira. aham. Olha, o que eu posso dizer é que o que eu Pois posso é, garantir é que em semiologia veterinária eu aprendi a capturar um avestruz sério? sem levar coice. Que o bicho dá um coice que a gente. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tem outra pergunta aqui. Tem outra pergunta.
Como o curso de agronomia aguenta a pressão dos movimentos sociais, caralho? Pô, isso aqui eu acho que se relaciona muito com a própria pichação que a galera sofreu lá no CA de agronomia, né? Tu pode falar um pouco sobre aquele momento ali que a gente tava vivendo, aquela greve, como é que isso aconteceu? Ele comentou também, tem aquela questão do movimento sem terra, né? Que é um movimento de esquerda. Uhum. Mas é muito complicado porque a agronomia tem um apoio muito grande dos parlamentares de direita. Isso é muito antigo. O agronegócio sempre mandou na política do país. Tanto que teve a economia, a política do café com leite, que era quem produzia mais café e quem produzia mais leite que mandava. Essas questões de, por exemplo, isso é uma mudança que a gente tem que ver atualmente. No Brasil, a gente não teve reforma agrária. E isso foi muito prejudicial para o crescimento do país, porque você vê uma desigualdade social grotesca no campo e na cidade. E no campo isso é ainda maior, porque você tem um produtor de terra aqui em Minas que tem, sei lá, 300 hectares de terra. E é uma coisa assim, você vê terra assim e não para, é tudo do mesmo nome, entendeu? E enquanto outros produtores de terra não tem nada, tem 1.000 metros quadrados ali para produzir, para sobreviver. E isso é uma culpa da política antiga, que reage agora. Inclusive, eu li uma reportagem uma vez, acho que foi na super interessante, que eles falavam que quem fez reforma agrária fez, e quem não fez não faz mais, porque não é mais do interesse político. Eles falam quem fez porque nos Estados Unidos teve reforma agrária, mas aqui não teve. E isso é prejudicial para o homem do campo que não tem tanto recurso financeiro. Aí existem muitos movimentos de esquerda que requerem terra. E isso eu acho muito justo, sinceramente. Assim, tem muitos colegas meus que não acham, lógico. Mas é uma coisa muito importante, porque tem muita gente no Brasil que não tem onde morar, que não tem o que comer e não tem como mudar essa realidade. Daí, a minha avó, ela era parte do Movimento Sem Terra. E ela conseguiu uma terra para ela, uma época, no. Eu não lembro em que localidade do Goiás, mas foi lá. Só que ela ainda não tinha como cuidar daquela terra. A gente morava aqui em Brasília e não tinha como ir lá ajudar ela para cuidar daquele lugar. Então ela perdeu a terra de novo. Essa questão do movimento sem terra é muito importante porque as pessoas têm que ter o direito de produção. O cara tem 300 hectares de terra, mas ele produz em, sei lá, 150. E os outros? Claro que tem 20% de reserva, em algumas localidades do país tem até mais. Mas ele tem que entender que aquilo é dele, não é para ficar parado. Toda a terra no Brasil tem que ser produtiva. Aquela que não é desmatada, né? Pelo amor de Deus. É, Aí, ó, meu pai comentou aqui no Goiás Velho, que ela conseguiu a terra. Então, é muito importante a gente valorizar que as pessoas têm que ter direito à alimentação, têm que ter direito ao acesso a essa produção. Só que na agronomia é muito grande, assim, os debates muito fortes sobre isso ainda, porque a agronomia, tecnicamente, é um curso elitista. Tem muita gente que entra lá e já tem muita terra. Eu não sou desse tipo, infelizmente. Mas é uma coisa muito comum, esses embates entre a esquerda e a direita no agronegócio. Eu acho que eu divido um pouco dessa opinião, tipo, quanto a movimento sem terra, reforma agrária e tal. Eu acho que tem muitas outras opções de política pública que a gente pode fazer hoje mesmo no Brasil e tal. E que, inclusive, mano, já teve muito dinheiro gasto em política pública, assim, gasto entre aspas, porque foi tudo pra bolso de político, tá ligado? Corrupção do caralho. Que se tivesse sido colocado dentro das políticas públicas que já existe pro homem do campo, nossa, a gente nem precisava mais se preocupar com essa questão de reforma agrária. E eu também não acho, assim, 300 hectares, eu não acho um padrão muito grande, não. Dá pra eu rodar 300 hectares a pé em um dia. Mas enfim, Você quer... É sério? é sério, eu tenho noção do que é andar mesmo, caminhar pelo perímetro de 300 hectares, assim. Véi, teve um dia que eu fui buscar gado numa, numa propriedade a uns 20 quilômetros da propriedade do meu pai. Era 6 cabeças de vaca no tempo do inverno. Eu saí de casa às 5 da manhã, peguei o gado às 6 da manhã, era 1 hora da tarde, eu tava sem comer e sem beber, eu ainda tava tocando esse gado. Moleque, nossa, foi um dos dias mais fugidos assim, da minha vida.
Tava morrendo de sede, eu desci, graças a Deus que tava no inverno, porque eu pude descer a minha boca numa poça d'água que tinha no chão pra beber alguma coisa. Mas deu muito trabalho. E eu tô contando porque dentre esse percurso, tipo, era pro gado andar numa vereda normal, que passa carro, passa essas coisas. Só que aí as vacas eram de entrar no meio da mata. E aí na mata que elas entraram era justamente uma propriedade de uma senhora que tem 400 hectares de terra lá na região. Aí lá vai eu andar pelo perímetro dessa mata tocando esse cara. Tu é doido, foi. Mas enfim. Mas é grotesco. Eu gosto muito, porque, por exemplo, aqui em Brasília tem aquele negócio de um módulo fiscal, que eu não sei se você já ouviu Uhum. falar, mas o módulo fiscal em cada estado é uma quantidade de terra diferente. E aqui em Brasília é muito menos. Então, É assim, 5 hectares aqui? Não, é 5 é um hectares, pouco eu mais. achei que era. Não, é um pouco mais. Eu sei que no Ceará é 50. No Ceará a média é 50. Pois é. Aí em Minas, não. Em Minas acho que é 20 hectares, alguma coisa assim. Uhum. Então, aqui a gente tem uma noção muito menor, né? Do que é a distância, de qual é o espaço. Então, pra mim é muito tempo. Tipo, dá pra você passar aqueles aviõezinhos assim e demorar um tempinho ainda pra terminar de chegar. Então, é bastante. Mas ainda assim Tá existe certo. uma igualdade, né? Tipo, um cara com 300 e outro com dois alqueires, né? 2.000 metros quadrados ali. Então, realmente é desproporcional. Uhum. Tá certo. E aí a gente chega, mas mesmo assim ocorre que a gente vê assim, certo ainda preconceito com a galera da agro, a galera que estuda o agro, tá falando que é um curso super elitista e tal, e todo o UNB parece que vê a galera dessa maneira, mas não vê tipo a importância do agronegócio pro Brasil, né? Tanto é que escreveram lá no tempo, naquele tempo escreveram tipo, morte ao agronegócio. Picharam um negócio que não era para acontecer jamais, tanto mais com as pessoas que tanto falam que, véi, você precisa de uma pluralidade de ideias, precisa pregar a democracia na universidade, aquelas coisas todas. Então aí a gente vê uma inversão de valores de qualquer maneira. E a mesma galera que vai militar pelo movimento sem terra. E o que eu acho grotesco é que, por exemplo, você vê lá as pessoas são hipócritas, porque elas têm que comer todo dia, elas têm que chegar na faculdade todo dia e elas vestem roupa. Pô, isso aqui é de algodão, entendeu? Então, o algodão é produzido aonde? O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Então, o agronegócio é muito importante, as pessoas não compreendem isso. Elas acham que é exploração, é desmatamento, é gasto de água. Mas toda a água utilizada no agronegócio, aquela que não fica infectada, né? Com os, agro, os agrotóxicos, ela volta para o meio. Então, assim, você coloca no solo, mas aquilo evapora, aquilo transpira, as plantas devolvem para o meio ambiente. Então, a gente tem que mudar essa visão, porque lá na RB é assim. A pessoa, oi, prazer, tudo bem? Que curso você faz? Aí você fala agronomia, a gente olha diferente. E isso é muito errado. Sim, velho. Então, eu fico muito triste com essas coisas. Porque Uhum. quando você acaba não, você espera uma receptividade maior, sabe? E aí a pessoa já te Uhum. olha errado, assim, só porque tu faz um curso. Sim. Não, e outra diferença grotesca que até hoje eu não consigo entender que ocorre, isso parece que só ocorre na UNB isso. Nas outras federais eu nunca ouvi falar. Mano, todo mundo nas outras federais é curso de veterinária e agronomia anda junto. Na UNB é um negócio parece que é separado. Tem a No tempo rixa, que picharam, não, né? no tempo que picharam o centro acadêmico de vocês mesmo, a veterinária ficou dividida. Teve uma galera que falou, não, tem que proteger eles não, tem que fazer isso aí mesmo, tá ligado? Enquanto, tipo, uma galera melhorzinha que tava lá dentro do CA que falou, tipo, não, a gente vai pelo menos emitir uma nota aqui de solidariedade pra eles, pelo menos isso, né? Mas enfim, teve gente que tava falando a marcha escrota passa mal, aquelas coisas. É porque tem pessoas no curso que são realmente assim, sabe? Mas tem isso em todo o curso, cara. Tem gente desrespeitosa em todo o curso, entendeu? Você não pode. É aquela coisa. Oi? É aquela coisa assim, você pode. Tipo, todo homem não presta. Todo agrônomo não presta, entendeu? Não é assim que funciona. Inclusive, hoje tem mais mulher entrando na UNB para fazer agronomia do que homem. Isso mudou, assim, nos últimos anos, sabe? Quando eu entrei, foi o Mas, primeiro semestre que teve mais mulher do que homem.
Tá na vendo aí, agronomia. Miriane? Tá vendo aí, Miriane? Que massa, velho. Muito bom. Tinha alguma outra pergunta? Acho que eu esqueci. Ah, tipo, as considerações finais mesmo, assim. Já pra Uhum. gente encerrar a live. O que que tu poderia dizer pra galera que tá terminando o ensino médio agora e justamente assim, tá querendo entrar para as agrárias, tá querendo entrar para agronomia, mas ainda não tem tanta certeza, tá pensando ainda. Então, cara, se você gosta muito de ciências, se você gosta muito de biologia, de matemática, de física, assim, você entra. Mas não for, nem tenta, porque é um curso cheio, cheio mesmo de química, de biologia, e você tem que se esforçar bastante. É um curso muito bom, é muito lindo, sabe? A agronomia é um curso maravilhoso, mas você não pode entrar com aquela de, eu vou entrar direto já descobrindo como é que planta e fazendo. Não é assim que funciona, entendeu? Você tem todo aquele processo das engenharias até chegar nesse ponto final de que é agora, por exemplo, eu tô vivendo esse amor agora, no final do curso. Claro que eu amo o curso desde o começo, mas preparo. As matérias têm pré-requisitos, sabe? A UNB trabalha com isso. Então, isso é muito importante. Mas a agronomia é um curso maravilhoso, eu super indico. Assim. Muito bom. E para quem pensa que, tipo, daqui a 5 anos não vai ter mais vaga nenhuma no mercado de trabalho. Nada a ver, gente, tá doido? O Brasil é o país do agronegócio. Se tem vaga aqui é para agronomia, é para o meio rural, entendeu? Não exatamente só no meio rural, mas é envolvido com essa tecnologia, essa formação de matéria-prima, né? Que é a base do nosso país. E eu acho que vai Isso aí, demorar quando muito tiver, quando fugir tiver disso. vaga aqui, não vai ter em outro lugar no mundo. Não vai ter em outro lugar no mundo. Não, não tem. Os Estados Unidos tem grandes produtores Uhum. aí, além da gente. Mas a gente que domina. Aham. A gente tá com o potencial nas mãos. É isso aí. Então, deixa eu ver, era isso mesmo que eu tinha pra perguntar. E Tem mais alguma agradecer. coisa, Letícia? Alguma consideração final? Eu queria agradecer pela oportunidade. Eu acho muito interessante esse projeto seu. Porque quando você vai entrar na faculdade, tem muita gente que desiste, né, dos cursos porque não sabe o que está esperando. Então, eu acho que é muito interessante você ter uma experiência com pessoas que, que trabalham, que já estudam isso, que já estão, sei lá, terminando o curso, para você conhecer mais, né, para ter certeza do que você está fazendo. Teve muita gente que entrou para agronomia e desistiu porque não era o que queria fazer, mas é isso aí. Aham. Então, tipo, realmente, isso foi uma preocupação minha, tá ligado? Isso aqui que tá falando com a galera que chega do ensino médio, a gente saber o que vai ver quando no primeiro semestre do curso, entendeu? Eu sofri muito na veterinária, vendo a galera entrar e não sabia que tinha anatomia no primeiro semestre. A galera foi pra primeira aula de anatomia, a primeira aula de anatomia foi com 50 pessoas. A segunda só tinha 40. 10 desistiram na primeira semana, tá ligado? Porque não sabia que o negócio era daquele jeito. Então, Mesmo. então a gente tem que ajudar a galera a discernir mesmo essas coisas. A gente não entra nesse curso só porque vocês passaram nele, entendeu? Ou tem que amar o curso, é muito difícil. Pois é. Pô, era isso. Agradecer a galera que chegou até o final do curso, Gabriel, Miriam, até o final da live. Gabriel, Miriane, mamãe, Mari, Vilin, Suzane, Andrei e o pai da Letícia. Tá certo. Letícia, muito obrigado mesmo pela sua participação, muito obrigado por ter aceito e vir conversar com a gente e tal. Foi realmente engrandecedor pra mim e pra galera que assistiu, com certeza. Obrigada a você. Tchau. Tchau, até mais. Galera, essa foi a nossa live aí de agronomia com a Agrogirl aqui do Distrito Federal. Convido todos, amanhã não vai ter live, amanhã é domingo, mas convido todos vocês a participarem da live comigo aqui na segunda-feira. Na segunda-feira é eu que vou descer o pau aqui falando sobre é, a agricultura de modo geral, como veterinário, trabalho na agricultura e o que eu já vivi trabalhando na agricultura nos 7 anos que eu passei lá no sertão do Ceará. Aguardo todos vocês na segunda-feira, às 7h30 da noite. E é isso aí, agradeço novamente a todos que chegaram até o final. Vou encerrar a live com o compadre Marcos, você mais sabido a cada dia.